Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Você sabia que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos? Então, se você não sabia disso, assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like nesse vídeo para que ele possa ganhar relevância dentro do YouTube. E compartilhe o link desse vídeo nas redes sociais e indique o nosso canal para os seus amigos. Nós temos visto nos dias de hoje muitos cristãos, muitos evangélicos, pessoas que se dizem de Deus, se acharem muito autossuficientes, pessoas que acham que não precisam mais de Deus porque têm conhecimentos bíblicos, já estão há muitos anos na presença de Deus, são pessoas estudiosas da Bíblia, conhecem os fundamentos, conhecem talvez a Bíblia de capa a capa, se acham superiores aos outros por terem o maior conhecimento concernente à palavra de Deus. Mas diante de Deus, não importa o tempo que você tem como cristão, porque se for para comparar tempo, Deus sempre foi Deus. Se o tempo determina alguma coisa, então Deus sempre foi Deus. E nós, como cristãos, não somos nada diante dele. Porque se ele simplesmente cortar o nosso fôlego de vida, a nossa vida acaba. Somos insignificantes diante da grandeza dele. Quando presenciamos algum velório, quando vamos ao velório de alguma pessoa, ali nós vemos o quanto o ser humano não é nada. Quando vamos ao hospital, ali vemos o quanto o ser humano é fraco. Então, minha irmã, meu irmão, você que me ouve agora, se você se acha muito autossuficiente, achando que não precisa de Deus, achando que é melhor do que os outros, eu acho que seria bom você colocar as suas barbas de molho, porque não é o seu conhecimento com respeito à Bíblia que vai levar você a Deus, mas é a prática. Quando a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, é exatamente isso. Existem pessoas que se apoiam muito na letra, conhecem as leis, conhecem tudo, mas do que adianta ter todo esse conhecimento se não há uma interpretação, se não consegue entender o Espírito, o que Deus quer falar com respeito àquela palavra? Então, pense bem, porque os fariseus, conhecedores da lei, que foram duramente criticados por Jesus, na época, esses fariseus também existem nos dias de hoje. São conhecedores da Bíblia, conhecedores da lei, são líderes religiosos que se acham superiores a tudo e todos. Como já dissemos, é melhor colocar a barba de molho, porque se não fosse a misericórdia de Deus, certamente nós não estaríamos aqui. Existem pessoas que se acham merecedoras diante de Deus. Deus não nos trata por merecimento. Deus nos trata por fidelidade a Ele e por fé. Ele não nos trata por merecimento. Porque se Deus for nos tratar por merecimento, o ser humano merece o inferno. Porque todos nós somos pecadores. E como pecadores merecemos o inferno. Então Deus, Ele não nos trata por merecimento. Ele nos trata por fidelidade, a fidelidade que temos a Ele. Ele nos trata segundo as suas misericórdias, por Ele reconhecer que somos fracos e necessitamos dEle. E sobretudo Ele nos ama. Então não é por merecimento, porque se fosse, todo ser humano mereceria o inferno. Em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22, diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia de Deus é o motivo, é a causa de não sermos consumidos. Como já foi dito, se Deus fosse nos tratar por merecimento, nem vivo estaríamos, porque nada merecemos. Somos pecadores no falar, no olhar, no pensar. Somos pecadores por natureza. Então nunca se ache melhor do que ninguém.
se você é um líder religioso, se você é um cristão antigo, que talvez você não aceita uma repreensão porque se acha muito antigo, você enche o peito por se achar um grande conhecedor da Bíblia, põe a barba de molho, meu amigo. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria na posição que está, não teria o status que tem e certamente nem vivo estaria. E esse seu orgulho, esse seu ego inflado, possivelmente pode levar você para a perdição. Porque se não há humildade da sua parte, então a sua falta de humildade está mantendo você muito longe do reino de Deus. Então, lendo mais uma vez, o versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lembra o que eu disse? Deus nos trata por fidelidade, não por merecimento. Se eu sou fiel a Ele, Ele vai ser fiel a mim. Se eu sou infiel a Ele, Ele vai se manter fiel. Deus não muda por minha causa. Deus ele se mantém fiel independente de qualquer situação, fiel a Ele. Esse é o caráter dele. Mas se eu quero que a misericórdia de Deus ela se estenda para a minha vida, então eu tenho que ter essa fidelidade a Ele. E naturalmente Ele também será fiel a mim. Então as misericórdias do nosso Senhor se renovam dia após dia, se renovam a cada manhã. Se não fosse isso, nós nem vivos estaríamos, porque não somos merecedores. No versículo 24 diz o seguinte: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. É muito revoltante quando vemos pessoas falando que estão tão revoltadas que vão colocar Deus na parede, que vão segurar Deus pelo pescoço, que vão encurralar Deus. Isso simplesmente é uma heresia, isso é uma falta de respeito, isso é uma falta de temor. Quem somos nós para poder colocar Deus na parede? Quem somos nós para segurar Deus pelo pescoço? Quem somos nós para encurralar Deus? Não somos nada. Como pode o barro querer ser melhor do que o oleiro, do que aquele que lhe deu forma? Isso não existe. Então, a indignação que temos diante de tudo que vemos e ouvimos, de coisas que muitos líderes religiosos praticam, é isso. Pessoas que se acham autossuficientes, pregadores, que eu não vou aqui citar nomes, mas que já chamaram Jesus até de idiota, porque acharam uma idiotice da parte de Jesus transformar uma água em vinho se tinham coisas mais importantes para fazer. Ou seja, o ego do líder, o ego desses líderes está tão inflado que se veem até na condição de dizer se o que Jesus fez era certo ou errado. Mas quem somos nós para falar se Deus está certo ou errado? Quem sou eu, quem é você para poder delegar o que Deus tem que fazer? Deus é Deus. Nós nem existíamos e Ele já era Deus. Nós morreremos e Ele continuará sendo Deus por toda a eternidade. Porque, como já sabemos, Deus não precisa de nós. Sem nós, Ele sempre será Deus. Mas nós necessitamos dele tanto em vida como após a morte. Porque se queremos a vida eterna, então nós temos que ser fiel a Ele, para que possamos herdar a vida eterna. Então, eu queria que você pensasse bem nisso. Se você conhece pessoas religiosas, pessoas que se acham superiores a outras, você tem que repreender essas pessoas. Porque se não fosse Deus, nós não existiríamos. Entenderam? As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. E elas são as causas de não sermos consumidos. Se manhã após manhã nós abrimos os olhos, acordamos bem, em paz, com saúde, com forças para lutar no nosso dia a dia, nós temos que agradecer a Deus por isso. Porque se acordamos e se estamos vivos,
é porque a misericórdia dele está sobre nós, nos protegendo e nos guardando. Tá bom, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Que Deus te abençoe. Essa é a palavra do dia para abençoar a sua vida e eu gostaria que você meditasse bem nela. Deus abençoe, um forte abraço. Até o próximo vídeo.